Inicia agora mais um programa Estúdio Livre. Gente, o tema hoje está bem variado, porque o mundo está virado de perna para cima, né? Tivemos a proclamação da República, vamos falar de política nacional e de possível terceira guerra mundial. Isso mesmo, estamos com luz vermelha. Recebendo aqui no estúdio, Mariane Matos. Muito prazer em recebê-la aqui, como sempre, né, prestativa para nos atender. Imagina, boa noite. Boa noite. Cida, Babi, Flávia, é um prazer estar aqui com vocês. Os meus colegas de bancada, Babi Sá e Flávio Girol, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite, Mariane, boa noite, Babi, boa noite, Cida, e a nossa audiência querida e amada. Vamos lá! Pois é, gente, eu acho que eu não sei nem por onde que a gente começa, porque é tanto assunto, né? Tanta coisa acontecendo e é um turbilhão de informações, as pessoas estão meio perdidas no meio disso tudo, inclusive porque tem muita fake news junto. Então, as pessoas recebem isso, aquilo, não sabem como ter discernimento, não sabem o que acreditar, fora as mídias, né? Que são as normais aí, de TV aberta e tal, que não falam nem o que está acontecendo. Hoje nós temos uma manifestação que coloca milhões de pessoas na rua e ninguém fala nada, nem mostra nada. Você acha isso normal? E aí, Mariane, conta pra gente. Como é que você está vendo isso tudo? Bom, eu vejo com um misto de esperança, pelo menos falando na questão do Brasil, né? De ver o povo se movimentando, de ver as pessoas mostrando o que querem realmente, e ao mesmo tempo, né, como vereadora, como uma pessoa que vivencia ali a política no seu dia a dia, um espanto de não saber onde é que está o outro lado vencedor, né, porque não existe uma manifestação contrária a tudo isso que está acontecendo hoje. Então, para quem é leigo, para quem não está vendo estatísticas, para quem não está vendo estudos, né, das questões das urnas, todos esses relatórios, hoje, inclusive, teve um documento do PL, que é o meu partido, né, questionando tudo isso, só vendo assim, ó, a movimentação de todo mundo que não quer isso que está acontecendo, que quer questionar algo que não está certo, está estranho, né? Que está estranho, tá, desde o dia do resultado na minha opinião, né? Sim. Do primeiro turno, do segundo turno, os mesmos gráficos, as mesmas movimentações, só aquilo ali já gera uma estranheza muito grande. E aí hoje a gente vê um Brasil gigante do jeito que é, esse movimento nacional, internacional, os brasileiros, onde eles estão, em qualquer parte do mundo, a gente vê manifestação. E cadê a manifestação contrária, né? Então, isso também me choca, assim, de ver assim, poxa, não existe o outro lado, não existe, cadê os brasileiros, né? Como eu tenho, às vezes, um humor meio sarcástico, né, Flávio? Assim, eles não têm como se manifestar, porque eles estão na cadeia, a gente viu a manifestação lá do pessoal comemorando os resultados, né, nos presídios, então como é que eles vão para a rua manifestar, né? Eu sempre faço essa pergunta. Assim no Brasil, né? Eu sempre faço essa pergunta. Onde estão os 60% para enfrentar os outros 40 e tantos por cento que estão na rua? Aonde eles estão? Nas urnas. Nas urnas. Estão dentro das urnas. É só nas urnas que eles estão, porque nas ruas não tem ninguém. E até eu vi alguma manifestação deles, pouquíssimas pessoas, não sei se foi em Minas Gerais, alguma coisa assim, pouquíssimas pessoas de vermelho se manifestando, tanto é que eles nem falaram nada, porque foi tão pouca gente na rua. Então, quer dizer, aonde estão essas pessoas para bater de frente com os bolsonaristas, que eles chamam? Mas eu acho que não, né? São brasileiristas. São brasileiros, hoje não tem mais essa... Não tem mais, eu digo que hoje não existe bolsonarista, é brasileirista mesmo.
Eu, enquanto eu não vou nas manifestações porque a gente tem um cuidado muito grande que quem tem ligação com partidos políticos, quem tem mandato, no meu caso, como eu tenho mandato, se a gente vai para uma manifestação dessa, tira uma foto com alguém e faz, é um motivo para eles acharem assim, o partido tal está liderando o movimento em tal lugar. Isso aí. Né? E a gente não pode correr esse risco. Então, eu falo assim, hoje, em época de eleição, quando a gente faz campanha, a gente diz, eu quero te representar, me deixa. Hoje eu estou sendo representada, porque eu não posso me manifestar, mas eu me sinto representada por esse povo imenso que está na rua, que pensa da mesma forma que eu. Ontem eu estava vendo também uma entrevista no 4x4, já vou lembrar agora o nome do deputado, aquele que é da família real. Tem o nome de Georlese Bragança. Isso. Ele falando que nós políticos precisamos dessa ajuda agora, porque a gente não consegue fazer esse movimento, não podemos estar nesse movimento, e é lindo ver esse movimento, e a gente se sentir lá de alguma forma, né? Porque precisa o Brasil tomar conta do Brasil. E essa anulação... Pois não, Mavi, desculpa. Só um pouquinho. E essa anulação que o PL pediu, já que é o teu partido, né, que pediu no dia de ontem, dia 15, dia das manifestações, foi pedida a anulação das eleições. O que você tem para falar para a gente? Acho que não tem muita informação. Eu não tenho muita coisa para falar agora e nem posso, assim, né? A gente está tendo todas as movimentações a partir do PL nacional, então eu não posso aqui em Florianópolis estar me manifestando referente a isso. A gente tem que seguir as movimentações e ver as orientações, porque existem os responsáveis pelo partido para estar sendo porta-voz, digamos assim, de uma maneira muito segura, tranquila e verdadeira, né? Sem as fake news, né? Porque muita gente agora me procura, inclusive por eu ser do PL, querendo que eu dê alguma declaração. E eu não posso, é nacional a questão. Então, toda a comunicação que vem, mas desde o início, o PL, quando fez a reunião em Brasília com os deputados eleitos, né, e os senadores, foi dito, não reconhecemos esse resultado, tá estranho, vamos ver quais serão as manifestações das instituições responsáveis pela eleição, e o que a gente vê, assim, não existe manifestação. E aqueles que questionam não podem mais questionar, e as pessoas não... E eles não se manifestam, se está tão bom, por que não vai lá e diz, tá certo, está aqui a prova, está aqui... Mas nem isso a gente tem direito de saber, né? Então, acho que o PL está tomando... Eu tenho muito orgulho de ser desse partido, de ver que ele está tendo um posicionamento muito coerente, muito responsável, e seguindo a linha daquilo que é a diretriz mesmo do partido, né? Então, eu estou muito confiante, me sinto representada também pelas decisões que o partido está tomando. E não é uma fake news, eles realmente pediram anulação. Tem esse documento que foi colocado ali, inclusive jornalistas, né, que não fazem fake news, já estão colocando como realmente um documento verdadeiro. Eu queria colocar um parênteses aqui, que a Mariane falou no início da fala dela, sobre, desde o primeiro turno já houve uma suspeita e tal, mas eu, particularmente, a minha visão, tá? Eu não sou política, né? Mas desde da campanha, quando eles falaram que não houve inserções, eu não sou política, mas eu entendo de inserções. Quando não houve inserções do Bolsonaro e houve só do Lula, que houve um tipo de prevaricação, que houve declaração de rádio e que a posição do STF foi: a gente não quer saber disso, está tudo certo, né? Não quis nem esclarecer para o brasileiro, porque a gente tem direito. Não é só o Bolsonaro lá estar concorrendo e pronto, é ele como pessoa, não. Ele é a representação de um povo todo que acredita nele, né? Então a gente não teve nenhum respeito, o brasileiro não teve nenhum respeito de saber o que estava acontecendo, e num segundo momento começaram a prender jornalistas, cercear pessoas, proibir de falar certas coisas. Eu acho que isso seria suficiente, além de colocar um condenado como candidato, porque na minha concepção de coisa certa e errada da minha infância, isso não fecha, gente. Cadê a ficha limpa? Isso não fecha. Para que a palhaçada, então, enganar a gente dizendo que tem ficha limpa, enganar a gente dizendo que tem eleição, então a gente agora está sabendo que não existe eleição? Que a gente vai lá, aperta o botão do tanto faz, a gente sai de casa... há muitos anos, né? Olha, eu acho que a gente só precisava fazer 2 pontos aqui, pontuar algumas coisas aqui,
para a nossa audiência, que eu acho que é super importante. A primeira coisa, ontem durante todo o dia, nós estivemos lá. Eu queria aproveitar a oportunidade, Mariane, para te reportar. Nós três estivemos na rua, no asfalto ali, nos juntando as pessoas. Assim como eu estou falando para você que tem essa responsabilidade e esse zelo com a sua condição como nossa representante no Parlamento Municipal, o que é que nós observamos ontem lá? Primeira coisa, as pessoas estão ali de livre e espontânea vontade. Tá? O processo de liderança se dá por pequenos núcleos, uma coisa interessantíssima. Vou te dar um exemplo de um núcleo, o núcleo de oração. Então, tinha uma barraquinha ali, onde as pessoas estavam confortavelmente acomodadas na sombra, porque ontem estava um dia muito quente. Muito quente. As pessoas estavam ali num momento de contenção, pedindo para que alguma coisa transcendental acontecesse através da oração. Outras pessoas se aproximavam dali também como pequenos núcleos de ação coordenada, levando água, frutas. Então, teve uma hora que eu passei ali, estava o pessoal com caixas de frutas para suprir as pessoas que estavam ali. Eu quero fazer uma referência aqui, uma senhorinha vendendo pipoca. Isto é um dos maiores gestos de cidadania, uma senhorinha vendendo pipoca. Ela tinha a tabelinha de pipoca dela ali, acho que era 5 ou 6 ou 7 reais, o valor do saquinho de pipoca. Tá? E a menina que estava com a gente ali comprou um saquinho de pipoca. Quanto que é? Ela fez o saquinho, acho que por 2 ou 3 reais. Mas por que a senhora está fazendo com esse preço diferenciado? Ela disse, é o meu jeito de contribuir com o movimento. É uma ambulante que faz diferença, faz falta para ela isso aí. Então, não existe uma coordenação maior de todo mundo dizendo o que cada um tem que fazer. Cada um sabe a sua parte. Pode. Por que eu estou contando isso? Porque a população brasileira está esclarecida. Eles sabem exatamente o que quer. E o segundo ponto é aquilo que a imprensa vem falando de um jeito ruim, de um jeito que não é legal, achando, olha, isto aí é um desejo difuso da população. Ao contrário, nós não encontramos respaldo na justiça. Atos antidemocráticos. Nós encontramos respaldo no Legislativo Federal e particularmente no Senado, porque temos lá um presidente que é notadamente um covarde, um Zé Ruela. Então, para onde eles vão? Para a última barreira, são as Forças Armadas. Sim. Você, Mariana, é uma pessoa que é parte integrante dessa corporação. Eu já tenho vontade de voltar a trabalhar na guarda, porque eu posso, né, atuar nas duas frentes. Assim, eu cumpri a minha parte lá e fazer, mas é algo que eu penso também, assim, para contribuir na segurança desses movimentos ali, participando enquanto servidora pública da segurança, e à tarde como vereador, enfim, tenho colegas que são dessas funções, até um já teve aqui, que é o Marquinhos, vereador de São José, ele trabalha de manhã na guarda e de tarde na Câmara. Mas eu ainda estava falando com a minha família, assim, dependendo de como for, ano que vem eu vou de repente assumir as duas funções para contribuir mais com esse momento que a gente está vivendo, sabe, Flávio? É uma questão, assim, de responsabilidade mesmo. E é bem como tu falou, meus pais ontem ficaram das 10 da manhã até as 8 da noite. O pai, ele é igual o Papai Noel, teve gente que já fez vídeo com ele dizendo, Papai Noel está aqui, o Papai Noel é brasileiro. E eles vão com a cadeirinha de praia, minhas primas, a família, muitos amigos, quando se encontram, mandam selfie para mim, olha, Mariane, que eu encontrei aqui, assim, poxa, vocês me representam, é emocionante de ver. É emocionante de ver. Quando eu chego na Câmara, como foi na última semana, alguns vereadores de esquerda ridicularizando, fica aí coraçãozinho com o santo de vocês, ficam assim, gente, que é isso, que diz respeito, quando eles fazem as manifestações dele, eu já participei
cuidando da segurança da cidade de várias dessas manifestações. É quebra-quebra, sim, o comércio tem que fechar as lojas porque eles detonam tudo, eles picham tudo, eles metem medo nas pessoas. Quem tem medo de andar numa manifestação que está tendo hoje em dia? Quem tem medo de passar? As pessoas são respeitadas, as pessoas são abraçadas, são brasileiros e brasileiras de verdade, né? Então, é uma inversão de valor que eles tentam, essa imprensa cega tenta vender uma coisa que não existe, não está existindo. E o mais triste... Graças a Deus, a gente tem outros meios de comunicação hoje, né? E o mais triste é que é uma coisa tão bonita esse movimento que está acontecendo, porque as manifestações pelo Brasil, uma das coisas mais bonitas que eu já vi, eu que estava fora do Brasil, eu via, chorava. Hoje eu estou podendo participar, já participei em Itajaí, já participei aqui hoje, e é muito bonito, é muito bonito. Mas, ao mesmo tempo, né, Cida, hoje eu ainda falei, olha ali, Cida. E aí ela disse, é PT. Porque as pessoas que não são do movimento, que não são do verde e amarelo, você sabe pela energia delas, elas passam por você e você sabe que elas estão de verde e amarelo, quer dizer, elas estavam com outras cores por debaixo, vermelho, e uma bandeira do Brasil. E eu falei, Cida, olha ali. E ela disse, é energia, né, Babi? Eu disse, é energia. E quando nós chegamos no restaurante, a energia também. Quando nós chegamos, eles já disseram, olá, patriotas, como estão, patriotas? Quer dizer, todo o restaurante. E aí você vê a dimensão, né? A coisa tão grande que no edifício da Cida tem 2, 3 pessoas, no meu edifício tem uma pessoa, que é do vermelho. Na rua você vê muito poucas pessoas, no Uber. Nos grupos, então, assim, são 3 pessoas, então, você 4. Pensa assim, é tão bonito o que está acontecendo, mas a censura que nós estamos vivendo já há algum tempo, de 2 anos para cá, ela começou a ser mais massiva. Lá fora, a gente já vem sofrendo essa censura há mais tempo, há uns 4 anos, mas aqui mais massiva há 2 anos. E a minha maior tristeza é o mundo não poder ver essa movimentação. Por que o mundo não pode ver? Porque eles podem ver fragmentos, mas eles não podem ver o que as grandes mídias poderiam estar mostrando. Eu acho que esse é o pior... ponto importante, né? Um ponto super... A gente fica assim, meio que no meio da coisa, né? Quando a gente trabalha com comunicação. Porque vem as pessoas, gente, eu recebi pedido de ajuda de cidades aqui de Santa Catarina, de Alfredo Wagner, no qual a minha família é de lá, e as pessoas meio que me conhecem e tal, e dizendo, pelo amor de Deus, me fala alguma coisa, eu já não sei mais o que eu vou fazer, tá dando um desespero, sabe? Aí eu resolvi, essa semana, gravar um vídeo. É isso que eu queria perguntar para a Mariana. Gravar um vídeo e eu cobrando dos políticos que eles se posicionem nas redes sociais. Onde é que estão os políticos da cidade? Aí alguém me colocou lá, tá, mas essa pessoa não é do partido. Eu disse, quem não entendeu que o movimento é brasileiro, se trata de Brasil e não se trata de partido, não entendeu nada. Uhum. Porque as pessoas não vêm perguntar para mim de partido, as pessoas vêm dizer, estão acabando com o Brasil, estão destruindo o Brasil, estão cuspindo na cara do brasileiro, nos fizeram de bobo. A gente foi votar esse tempo todo, nunca existiu voto. E, gente, é isso. Uhum. Não é Bolsonaro. Não. Bolsonaro é outra coisa. Ele é a representação de que a verdade foi mostrada para nós. Ele jogou isso tudo se joga a titica no ventilador, que se diz. Então ele pegou e disse, gente, é isso aqui. Mas e aí esse é um brasileiro movimento... está indignado. Cida, mas esse é um movimento que é mundial, tá? Na França eles estão fazendo essa movimentação, na Inglaterra eles estão fazendo a movimentação querendo que o Brexit volte atrás, eles querem voltar a ser parte da União Europeia e estão fazendo essa movimentação nas ruas, nas praças, na Espanha também. Em Portugal, acho que não, essa movimentação ainda não existe, mas eles estão fazendo movimentações em toda a Europa. Aqui então, também, essa é uma coisa que é mundial. Ontem ainda também veio
sobre a China, o pessoal que está em casa, trancado pelo Covid, está se manifestando, está indo para as ruas, e isso não aparece. Por quê? A censura veio para todo mundo, por conta dos globalistas. Então, é uma coisa multidimensional, internacional, e ninguém está sabendo de ninguém, entende? Isso é o pior. Mas essa movimentação existe, o povo está acordando. Só que um não pode ver o que o outro está fazendo. Isso é muito multos, né? A Mariana vai Tipo, falar não olhe para sobre cima. questão, mas uma coisa que eu quero retornar ao grifo do ao comentário anterior. O que está acontecendo, o impedimento da proliferação das informações está sendo confrontado por um comportamento típico de pequenos grupos que estão esclarecidos. Eles sabem exatamente o que fazer. A tia do Zap sabe o que fazer, o grupo dos amigos do pai da Mariana sabe exatamente o que fazer, nós sabemos o que fazer, e tudo aquilo que nós fazemos é muito parecido, a gente pensa igual. E uma coisa super bacana, que vale a pena refletir, vale a pena referenciar, nós nos encontramos ali, ali no asfalto, em frente ao 63º Batalhão de Infantaria. Todos nós, agora que você olha para alguém ou conversa com alguém, troca duas palavras, notadamente existe um princípio de vibracional, de ressonância com essa outra pessoa. Você não conhece, sabe o nome, sabe de onde vem. Mas ali aquelas pessoas estão propositivamente, não por uma liderança, mas Sim. por um propósito. E Sim. eu estou começando a compreender por que o presidente mantém-se calado nesse momento. Eu acho isso, estrategicamente, é coisa de infantaria mesmo, é coisa de emboscada. Eu imagino isso também, assim. Mariane. Não, eu tenho esse mesmo sentimento que tu tens, assim, que existe um motivo para tudo isso. A voz agora não é de nenhuma liderança, a voz agora é da nação, é do povo brasileiro, e ponto. E enquanto, assim, os políticos não se manifestam, não... Eu tive logo na segunda-feira pós-eleição, eu fiz uma agenda aqui com a Carol Detone e também acompanhei uma entrevista com a Campagnolo, as duas mais votadas, né, aqui de Santa Catarina, no estadual e federal, para deputado estadual e federal, e o sentimento é o mesmo, assim, até, por exemplo, né, a Carol Detone veio de avião para Florianópolis, atrasou o voo, foi naquele dia que deu um vento e cancelaram vários voos, e ela falou, se eu viesse de carro, eu não tinha como não parar, as pessoas me conhecem, e tirar uma foto, e a gente, enquanto figura política, a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora, que o movimento é do povo, e o que eles mais querem, esse pessoal que passa com a blusa vermelha por baixo, a bandeira do Brasil por cima, o que eles mais querem é procurar alguma figura política nesse movimento, tirar uma foto e mandar para o jornal, porque daí o jornal vai começar a ter uma narrativa completa, e me dói o coração não tá lá, me dói. Não, mas não é... Vem camuflado, vem camuflado. Não é referente a isso, Mariane. Assim, gente, eu queria muito estar sentindo, mas assim, é uma responsabilidade, ao mesmo tempo a gente se sente penalizado enquanto brasileira, assim, eu estou falando do meu, sabe? E agora sim, eu sou parlamentar, a tribuna eu tenho imunidade parlamentar quando eu chego lá, só que é uma energia tão esquisita deles me olhando no plenário e assim com aquele ar de soberba, né? Dos outros vereadores, eu me posiciono da minha forma, mas ali eu posso defender, ali eu posso agradecer. O que eu estou fazendo mais é agradecer os brasileiros e brasileiras. Na minha rede social eu me posiciono sim, né? Fiz aí na proclamação só falando sobre esse momento. O Brasil está praticamente... Fiz algumas brincadeiras, né? Quem assistiu aquele seriado Round Six lá, eu fiz a brincadeira do Batatinha Frita 1, 2, 3, só que eu botei um personagem parecido com o Supremo ali, que Supremo é o povo, né? Mas penalizando ali, e a cara dos políticos naqueles jogadores que, tipo, a gente vai ser banido, a gente vai ser caçado, a gente vai ter a nossa voz calada, a gente vai ser morto, né? Porque ali, quando tu cala a voz de um jornalista, quando tu cala o deputado mais votado do Brasil, que é o Nicolas, quando ele teve as redes dele canceladas, um empresário como o Luciano Hang, artistas, é absurdo o que eles estão fazendo, é uma ditadura, e as pessoas têm que entender, e agora eu estou reestudando coisas que na universidade a gente não aprendeu, sabe, Flávio? Eu que fiz
Eu sou formada em artes, fiz na UDESC, fiz pós-graduação em educação e sexualidade humana, estou revendo a história do feminismo, estou relendo, hoje eu estou lendo esse aqui que meu pai me deu, que é do Olavo de Carvalho. Nova Era e Nova Era e a Revolução Essa Cultural. obra é importante. Nossa, hoje ainda coloquei uma parte do texto assim que é tudo que a gente está vivendo. Tudo que a gente está vivendo hoje está escrito ali. A forma que foi sendo feito. Então, assim, enquanto o pessoal está lá no asfalto, eu estou lendo. Eu estou me preparando para ir para o plenário ter mais argumentos, sabe, Cida? Sim, mas esse povo que eu te falo, que está cobrando, ele não está cobrando de você. Você se posicionou. Eu tenho certeza, se eu for no seu Instagram, eu vou ver a sua posição. Vai. Só que a pessoa diz assim, meu Deus, o prefeito da minha cidade, sabe? Fulano de tal, o prefeito da outra cidade, faz de conta que nada está acontecendo. Eles não falam nada e o Brasil está acabando, sabe? Mas isso, gente, o Brasil está todo na rua e o prefeito está lá. Mas será que às vezes ele não está, não digo apoiando, assim, fazendo da forma que ele pode algum auxílio, alguma coisa no sentido de inclusive, da manifestação, eu recebi reclamações, por exemplo. O processo. Eu recebi reclamações como vereadora, as pessoas me ligaram, Mariane, querem tirar o PIP móvel, estou chegando aqui dizendo que não tem isso, não tem aquilo, não tem... Eu, como vereadora, liguei para a prefeitura e disse, o que eles podem fazer? Eu já fui secretária de segurança onde tem a SUSP, os serviços públicos. O PIP móvel foi alugado por eles com vaquinha, eles estão numa área privada, não estão numa área pública a instalação do PIP móvel, você precisa alvará. O que a prefeitura fez? Foi orientar, dizer o que precisava ter para... Ninguém está querendo atrapalhar o movimento, só que qualquer um que se coloque de um jeito diferente, estão apoiando, está dando estrutura, está fazendo... Então, eu acho que é um momento, Cida, assim, muito delicado para quem tem mandato, para quem tem... Mas isso não impede da pessoa ir ali até se posicionar numa rede social. Eu concordo, só que esse povo todo que está na rua, que são milhões de pessoas, e a gente sabe que são muitas, será que vão entender que o Brasil, de repente, caiu e que a pessoa estava lá, tipo, cuidando do cargo dela? Aí eu deixo a cargo de cada um interpretar do jeito que quiser. A minha parte eu estou fazendo, né? Eu acho que nós, nesse momento que nós estamos aqui falando para um público específico, eu acredito que a gente possa levar para você, telespectador, levar essa reflexão. Porque não estamos aqui levantando bandeira e defendendo quem quer que seja. Não é essa a nossa função. Mas tendo um olhar crítico e até um olhar estratégico para isso. O presidente não apareceu, o prefeito não apareceu. Está aí a vereadora Mariane Matos, que também não apareceu. Mas ninguém está se fazendo de morto. Todos estão olhando para isso de uma maneira estratégica. Sem negacionismo, né? Como eles gostam de falar. Sem negacionismo, claro. Sem negacionismo. Agora o mundo está caindo, o povo está todo na rua. O papel da imprensa, eu falo isso como observador, o papel da imprensa é nulo, eles prestam um péssimo serviço à comunidade. Olha, eu fico imaginando um movimento como esse, com uma imprensa, sabe, realmente mobilizada para as boas práticas cidadãs, para o movimento republicano, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Então, a gente viu lá. Hoje nós começamos a comentar aqui a fala do general Vilas Boas. Ele fez um Twitter, fez um tweet lá do que ele acha. Tá, mas a gente quer ver, pelo menos, uma manifestação, uma propositura, uma ação, afinal de contas, podemos ou não podemos contar com você? É apenas uma retórica que vocês estão apoiando o nosso movimento? Tá, tudo bem, nós chegamos na fronteira, nós não podemos bater na porta do Senado Federal e pedir que o Pachequinho intervenha no judiciário. Nós não podemos chegar no judiciário. Então, a última fronteira é a porta dos quartéis. Nós não podemos invadir os quartéis. Isso não é absolutamente irregular, né? É crime isso. Mas está todo mundo batendo ali. E o que mais me emocionou de ver as últimas imagens aí nos últimos dias
foi alguns serviços públicos querendo desmontar a estrutura deles e o pessoal do quartel, a polícia do exército, dizendo não, aqui a área é nossa, aqui o povo é brasileiro e protegendo esse povo. Isso eu quase choro de emoção, assim, porque é muito, né, legítimo, é muito bonito. É Brasil, gente, não é partido. Aí isso eu falo, eu tenho essa ponta de esperança, porque existe uma força institucional, que é o nosso quarto poder, que ele é acionado quando o resto todo não está funcionando. Então, se houve esse desequilíbrio nos poderes no Brasil, são as Forças Armadas que estão ali para dar essa moderação. E o que o PT está dizendo que vai fazer caso se mantenha no poder é tirar o poder das Forças Armadas, porque aí ele não consegue. E eu achei incrível, porque isso está escrito aqui, eu estava lendo hoje, assim, das estratégias que eles vão fazer exatamente isso, tirar... Ele estudou todas as implantações, né, de comunismo e tudo mais. Você estava falando desse livro aí, me perdoe. Ontem, a hora que estava saindo de casa para ir para a manifestação, geralmente vou de Uber. É conveniente. E o motorista, um rapaz interessado, enfim, o senhor está indo para a manifestação, enfim, que legal e tal. E a gente começou a conversar. E ele me pergunta justamente sobre quando foi que o senhor acha que começou a acontecer o problema, né? E eu ainda brinquei com ele, falei para ele da física quântica. Você já ouviu falar de física quântica? Ele falou, sim, já ouvi. Então, quando você ouvir alguém falar sobre física quântica, fuja, porque os físicos tratam desse tema como mecânica quântica. E aí eu comecei e falei para ele exatamente da revolução cultural que aconteceu nos anos 70, dentro do âmbito científico, depois dentro do âmbito antropológico, e, enfim, dentro de todas as áreas. O próprio Olavo fala do movimento caprino, que é o Fritjof Capra, que inventa essa estupidez, essa maluquice de achar que os processos da consciência têm a ver com física quântica. É algo absolutamente fora de qualquer propósito, né? Mas isso está tão encalacrado no nosso inconsciente que, para colocar outras coisas utilizando o mesmo método, foi muito simples. E esta obra, eu acho que essa obra merecia um programa sobre isso. Deixa eu aproveitar que trazer a Mariane, que tem uma formação acadêmica, mas a gente discutiu um pouco sobre essa obra, que ela é fundamental. Não, eu sou vítima dessa universidade que doutrinava. Eu sou vítima também. Sabe, quando eu vejo assim, meu Deus, eu fazia isso e realmente a gente não tinha outro tipo de literatura na universidade, a gente não tinha outro contraponto, aquilo ali era dado como verdade, a gente admira os professores e professoras, né? E eu comecei a me incomodar tanto com isso, né, nesse período que eu estou de mandato, assim, de ver a postura dos vereadores de esquerda, tal, assim, gente, eu sempre respeitei tanto, e a gente que é conservador, a gente se coloca numa posição, eu sempre me coloquei numa posição de respeitar o outro. Eu falei outro dia para minha filha assim, me arrependo até o último fio de cabelo de numa reunião ter falado todes, porque eu estava numa reunião com o pessoal LGBT e tal, e em respeito a eles, eu falei, todos, todas, e por vocês, todes. E depois, assim, para que eu fui falar isso se eu não concordo? Para que eu fui colocar? E agora eu me posiciono diferente, como tem as sessões da Câmara, as comissões, eles vêm, vamos aprovar o documento, as membras da Comissão da Mulher. Assim, eu só não sou uma membro, eu sou membro aqui da comissão, quero deixar claro, sou voto vencido, porque vocês vão querer o documento escrito membro e vocês são a maioria, mas eu só quero deixar registrado que eu sou contra. Então, eu concordo eu concordo com presidenta. Eu não concordo. Presidenta, tá. Presidenta, ela se aplica, aplica a isso. Aí até acho que eu nunca fui comandanta da guarda. Não, comandanta não, né? É o primeiro que já acaba com manta, né? Aí já não tem jeito. Aí é diminuir a mulher, né? Diminuir demais. Não dá. Mas o que nós estávamos falando também no programa anterior, que eu falei que eu tenho um pouco de medo das Forças Armadas. Por quê? Eu tenho um pouco de medo desse poder todo das Forças Armadas, justamente pelo que já passou em alguns outros países, onde as Forças Armadas se voltaram contra a população. Pode ser que isso não aconteça no Brasil, mas a população da Venezuela, estávamos comentando, né, no outro programa, Flávio, ela acreditou muito
e acabaram se voltando contra a população, e hoje a Venezuela está do jeito que está. Então, assim, eu acho que é muito poder, as pessoas estão dando muito poder a pessoas que elas realmente não conhecem, porque nós não conhecemos. A gente sabe que são pessoas boas que estão ali, mas a gente sabe também que o presidente já mudou algumas figuras que não eram interessantes para o movimento dele, para a causa dele, ou nossa, ou do Brasil, enfim. Mas, mesmo assim, eu tenho muito medo, porque você não sabe o que vai sair da cabeça de um juiz, de um coronel e de um político. Então, eu sempre tenho esse contraponto aqui, a Mariane, não sei se já viu outros programas nossos, mas eu sempre dou um contraponto bem importante aqui. Eu dei alguns contrapontos desde o começo, há 6 meses atrás, quando eu comecei no programa, eu acertei todos, e eu não gosto de falar e de acertar. Infelizmente, eu acertei tudo que passou na campanha, e os meninos até brigaram comigo, o Flávio, dizendo, não, você tá louca. Segundo Alan dos Santos, a Babi vem do futuro, tá? Para explicar, como ela estava morando 7 anos na Europa, lá eles estão um pouco adiantados no processo todo. Então... e a gente vê um pouquinho mais à frente, principalmente tudo que a mídia joga lá, enfim. Eu tenho um pouquinho de medo do movimento. Eu apoio, é um movimento que eu quero, é uma coisa que eu também quero, que eu espero, né? A gente tem esperança, eu acho que é a última que morre. Mas o que me deu um certo alívio ontem, depois das manifestações, logo no final do dia, quando o PL veio com essa aplicação de anulação, Mariane, me deu um pouco mais, eu relaxei um pouco mais, porque não é só as Forças Armadas. E aí a gente escutou alguns áudios, e alguns áudios diziam, não, porque não pode dar força para o PL, porque nós não estamos fazendo esse movimento para uma pessoa ou para um partido, mas sim pelo povo brasileiro. Mas foi o que me deu um pouquinho mais de alento com relação ao movimento, sabe? Porque se a gente vê um grupo político tomando uma decisão que os políticos têm que tomar. É como a gente vê alguns deputados se posicionando de uma forma muito firme em tribuna, onde eles têm a imunidade parlamentar. Isso. Eu vi também, foi ótimo. Então, dá essa esperança de ver pessoas se posicionando, como a Cida também falou, cadê, né? Porque eu particularmente, tá? Vendo a coisa lá de fora, a retirada de alguns primeiros ministros no país que eu estava, na Inglaterra, e foi o povo que tirou eles. Então, assim, junto com o parlamento. Então, no Brasil, eu acho que hoje, quem tem que se movimentar é o Senado e os deputados. Porque sem a força do Senado e dos deputados... Nós temos que esquecer isso, né? Nós não vamos conseguir. Mas é esse tempo que eu penso que as Forças Armadas estão dando. Ó, vocês precisam se posicionar, vocês precisam agir. Eles estão dando o passo a passo. Eu acho. Na porque minha se esse movimento ficar só em função, Forças Armadas salvem o Brasil, gente, não vai acontecer. Minha visão, pessoal, não vai acontecer. Eu vou para a rua, eu visto a camisa do Brasil, eu tenho fé, né? O povo tem força, eu estou lá junto, mas eu acho que enquanto os deputados, os senadores, não se movimentarem, a coisa não vai acontecer. Então, o que me deu alento no dia da movimentação, no dia 15, foi essa abertura que o PL deu e que muitas pessoas já estão contra, e que é o caminho, eu acho. Ok, mas agora eu te faço uma pergunta aqui. O PL abre essa... PL toma uma responsabilidade, age com responsabilidade, né? Faz o que deveria ser feito. Mas ele pode ser atendido ou não, na questão do que ele não vai ser atendido. Não vai ser atendido, porque ninguém está sendo atendido. Então, o que eu penso assim, está sendo colocado um passo a passo, um pré-requisito, e a última situação, eu acho que até as Forças Armadas devem estar, assim, tendo muita cautela nisso, de fazer a coisa num ritual que tem que ser.
Eu tenho uma amiga minha que ela viveu, ela disse que era adolescente na época que teve o primeiro regime militar, e as famílias foram para as ruas pedindo a intervenção, pedindo ajuda, pedindo essa segurança, e ela era lá no Rio de Janeiro, né? Não tinha rede social naquela época, então as pessoas depois ouviram pelo rádio que se instalou o regime militar, mas ela disse assim, Mariane, levou alguns dias, ali uns 18 dias, né? E ela disse que era, e é um movimento muito parecido com o movimento que está agora. Então, enfim, assim, eu tenho muita esperança e eu quero ter essa confiança. As instituições são feitas de pessoas, né, Babi? Então, tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas a instituição como as Forças Armadas, o Exército, a formação é muito criteriosa, né? Então, mesmo que ali se infiltrem algumas pessoas já estão eles mesmos se limpam ali, né? E a coisa, quando acontecer, vai acontecer para o bem do Brasil. Eu tenho fé disso, como aconteceu da outra vez, né? Eu tenho fé, mas ao mesmo tempo. Agora que levantou a bola da Venezuela, Babi, a bola foi a Venezuela, aconteceu com a Venezuela, o que está acontecendo agora. O primeiro estágio da Venezuela, que foi com o Hugo Chávez, é o primeiro estágio que o que está acontecendo com a Argentina hoje, né? A Argentina já passou para o primeiro estágio. Quando aconteceu com o Hugo Chávez teve um papel importante, porque o Hugo Chávez era membro do Fórum de São Paulo. Qual é a etapa primeira? A etapa que funciona estrategicamente em duas frentes. Desarma a população e faz a cooptação das Forças Armadas. Todos nós temos um preço. Alguns têm um preço muito alto, outros se vendem por 7 moedas. Isso é básico, né? Então, o que aconteceu com a Venezuela foi isso. Anos de cooptação das Forças Armadas, e quando chegou agora no Nicolás Maduro, ele deitou e rolou. A injeção de capital externo, principalmente do Brasil, dentro para fortalecer o processo da formação da ditadura na Venezuela, foi muito tranquilo. Não precisa fazer absolutamente nada agora. Qual é a razão de se instalar uma ditadura? Por que alguém instala uma ditadura? É tão insano isso. É tão absurdo, é tão fora da casinha uma coisa dessa, que não passa pela cabeça de uma pessoa racional. Mas claro, aí eles já estavam no poder, né? Como assim? Se o PT ficar no poder, é o que ele vai fazer com as Forças Armadas. Aí sim eu me preocupo. Isso. Já deixou claro. É o item 14 e 15. Não, eu acho que isso já vem sendo feito, isso já vem acontecendo. Isso já vem acontecendo não só no Brasil, em outros países também já vem acontecendo. Sim, então, imagino que sim. O meu medo é isso. E é como você falou, Flávio, todos têm seu preço, entende? Então, esse é o grande medo. Todos têm um preço, todos têm uma família a zelar, todos têm... Mas esse é o medo dos políticos conservadores com quem é centro-direita, porque o preço vai ter um preço. E aí a gente vai ter maioria na Câmara Federal. Mas é preocupante porque se as Forças Armadas se voltam contra o povo, aí o povo não tem mais o que fazer. Como é que você começa a ter domínio sobre o povo? A hora que ele está com fome. O povo com fome, o povo passando necessidade, é facilmente cooptado não por 7, mas por 3 moedas. O que está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos superávit primário, nós estamos exportando para o mundo, nós estamos com a nossa balança comercial positiva, nós temos crédito para receber, está todo mundo querendo comprar da gente. Isso significa que existem postos de trabalho remunerados. A grande maioria da população brasileira não depende do governo para sobreviver. As pessoas que estão na rua, eu encontrei ontem lá amigos meus que são empresários como eu, estavam lá. Justamente. Seus funcionários também estavam lá no revezamento. A hora que, se por alguma razão as Forças Armadas entrarem agora em ação, olha, fecha tudo, vocês vão tudo para casa, a gente vai tomar conta disso aqui, vamos colocar ordem. Você, rua, acaba com essa folia toda agora aqui, vamos colocar. O mercado não haverá impacto no mercado. Uhum. O oposto é o verdadeiro.
não haverá impacto no mercado, porque as Eu pessoas... acho que sim, Flávia. Eu acho que se entra os militares, há um impacto bem grande no mercado. Qualquer coisa é ruim agora, eu acho. Eu estou olhando eu estou olhando como empresário. Tá? Eu, Flávio, como empresário, eu dou emprego e tenho um DARF para pagar essa semana. Tá, gente, nós já estamos com impacto no mercado. Nós já estamos, no mundo inteiro. Mas, se os militares entram até restabelecer a ordem, existe uma transição aí de uns 8 meses, 1 ano, e isso vai impactar o mercado fortemente. Não, eu imagino que sim, Babi, mas assim, se a gente pensar que uma fala do elemento eleito impactou de uma forma tão negativa o mercado, se o mercado percebe que quem pode recolocar a ordem no mercado, no Brasil, manter o equilíbrio, vai ter o impacto, mas já dá um alívio até para o pessoal que diz assim, opa, o Brasil vai ter futuro. Mas assim, ó, Mariane, entrando os militares, o mercado também não vai saber como ele vai esperar para ver o que vai acontecer. Ele vai esperar. Mas... Então, assim, a gente vai ter uma parada, não vai ser tão ruim quanto a entrada do Nine, como chamamos, né? Não vai ser tão ruim, mas estamos de elemento eleito. O elemento, mas o mercado para. Isso aconteceu em muitos países onde entrou o militar para o bem e para o mal. O mercado para. Se vocês forem em 64, o mercado parou. Ele se assusta, porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, bolsa cai, dá uma parada, não sobe, enfim. O mercado dá uma parada. Mas isso é uma coisa que hoje está acontecendo no mundo inteiro. A gente falando de política internacional. E nós não temos volta, eu acredito que é um caminho sem volta. Esse caminho que nós estamos hoje é um caminho sem volta. Ou entram os militares, ou vem uma nova eleição, ou sobe a rampa o Nine. Qualquer uma das duas que não seja a eleição, qualquer uma das duas outras que não seja a eleição, o mercado para e um deles baixa, como já baixou por só algumas palavras do elemento. Então, assim, é ruim também. O bom seria, o melhor prognóstico que teria bolsa subindo e o país crescendo de novo, seria uma nova eleição e a direita no poder, como estávamos antes, com tudo certo, com a casa organizada. Porque a direita organiza a casa e a esquerda então faz estamos no caminho certo, pelo menos, que o PL entrou pedindo anulação. Por isso que eu fico mais tranquila. Fico mais tranquila. Porque a coisa fora do Brasil, ela está muito assustadora. Eu sei porque eu estava lá e hoje ainda a gente estava discutindo sobre isso, conversando sobre isso. Quando eu estava lá, as prateleiras de carne já estavam sem nada, são prateleiras desligadas, já estava faltando os ovos, já estava faltando a fruta. Esse final de semana, o meu noivo que mora lá disse que não tinha frango, nem legumes, nem fruta, nem nada, num sábado. Então, assim, os governos europeus querem que você coma só o que eles querem. Eles estão fazendo uma retenção, porque eles sabem que vai vir alguma coisa por aí. Então, assim, é o mundo passando por uma transformação. Eles querem o grande reset, a gente sabe. E eu, como a tia da conspiração, vejo que o Brasil está inserido nisso, mas o Brasil é o celeiro do mundo. Eles não podem fazer nada muito restritivo para que a gente não produza comida. Então, mas está bem complicado. Até porque a gente produz comida para eles também, né? Então. Para eles também. Por isso que o Brasil é um treasure, um tesouro, né? Esse é um fator diferente de 64, o Brasil não tinha representatividade. O Brasil alimenta boa parte. Metragem quadrada do chão de fábrica em 64 era nada. Sim. Nós não tínhamos sequer uma montadora. Nós tínhamos a área agricultável, era pouco mais de 10%. Hoje nós temos mais de 17% da área agricultável do país. Nós tínhamos pouco próximo de 10% da área agricultável do país sem absolutamente nenhuma tecnologia. Uma safra a cada 14, 15 meses. Não, Flávio, aí eu te digo. A cada 4, 5 meses. Não, aí eu te digo, com toda a dificuldade, né, desde a proclamação da República e tudo mais, a vida toda tendo dificuldades e a coisa não sendo de forma correta, a gente está assim.
Vocês imaginam se a gente tivesse uma forma correta de fazer as coisas aqui no Brasil? Nossa, se não tivesse corrupção. O Brasil é uma potência, gente. E todo mundo sabe ao disso. começo da fala da Todo mundo campanha do sabe disso. presidente. Gente, olha o que é. Ele falava, ele se referindo a Israel. Lá só tem areia, não tem nem água. Olha, eles não têm nada e olha o que eles são. Olha o que nós temos, olha o que nós somos. Né? E isso pagando o imposto caro que a gente paga, todo brasileiro, né? Eu falo para ser assaltado. É muito rico. Mas é isso aí. É verdade. Nós estamos numa sinuca de bico no Brasil, mas eu ainda acredito que nós somos o país, estávamos sendo o país do presente e continuaremos se tudo der certo, mas somos ainda o país do futuro, porque a gente tem muito futuro por aqui. Eu não sei, é um país maravilhoso. O que vocês pensam dessa questão do país, mas eu não sei o que vocês acham disso. Eu tenho um olhar, eu sempre tenho um olhar otimista para as coisas. Eu levanto cedo, eu abro janela, eu agradeço o dia que tive, eu sempre durmo muito bem à noite, graças, eu sou muito bom de cama, eu deito e durmo, né? Isso para mim é legal, eu acordo animado com a vida, otimista e tudo mais. Mas uma coisa, eu queria passar essa reflexão para vocês. Nós, brasileiros, amadurecemos de forma muito rápida nesses 4 anos. Muitos dos brasileiros... Nossa! Transformação da água para o vinho. Gente, eu olho, onde eu vou, eu questiono as pessoas. Tá? A dona Nilda, você sabe quem é a dona Nilda? Vocês têm ideia de quem seja a dona Nilda? A dona Nilda é uma senhorinha que trabalha no Bistec. Você que não conhece Florianópolis, Bistec é uma rede de supermercado. A dona Nilda é uma senhorinha que trabalha no Bistec aqui em Florianópolis e ela é responsável pela reposição de carne lá daqueles displays frigoríficos e tudo mais, né? E eu falei para ela que ela tinha um nome de uma pessoa que eu conhecia que era de Canhota. A dona Nilda, a repositora de carne, ela me deu uma aula de política, de cidadania, do interesse dela para que as coisas deem certo, que ela estava participando do movimento no final de semana, que ela estaria ontem no Este é o brasileiro. A dona Nilda, nós temos o privilégio. Né? Nós somos pessoas bem-sucedidas, graças a Deus. E um ajuda o outro, né? Um esclarece o outro. Mas a dona Nilda, gente, a dona Nilda é repositora de picanha lá no supermercado. Não, e a Josi, que trabalha comigo aqui em casa, ela frequenta a igreja e tal, e ela fala que às vezes é ela que tem que fazer a palavra na igreja dela, e ela fala com uma sabedoria, Flávia, assim, da questão do Brasil, da justiça social, do respeito com a nossa pátria, com as crianças. E olha, uma mulher que veio lá de Belém, já sofreu violência doméstica, quase morreu, levou 17 facadas na época que a filha dela era criança, uma mulher que passou assim por e ela é otimista, ela tem fé, e ela diz, e eu e ela aqui, quando ela falava ali no segundo turno, tinha parte da família dela lá que ainda estava indecisa, a gente fazia reunião, eu mandava vídeos para ela, ela conseguiu reverter uns 14 votos lá, e ela dizia, ai, dona Mariane, meu Deus tem que dar uma luz aqui para a gente, mas ela veio essa semana falando da fala que ela fez, da pregação que ela fez lá na igreja, porque alguém questionou, defendendo a esquerda, assim. Ela fez uma fala muito inteligente, mostrando o que o Brasil vai ser, o que a gente quer para o Brasil, né? Então, são pessoas, assim como a dona Nilda, como a Josi, que não tiveram a oportunidade de ter uma educação mais formal, que hoje eu vejo assim que tive a oportunidade, mas foi muito doutrinada também essa educação que é dada nas universidades, e que a gente está tendo possibilidade nesses últimos 4 anos, como tu falou, de rever muitos conceitos, de ver que muita coisa que era passada era para fazer exatamente essa doutrina e que muita gente acordou, né? Está acordando e está tendo coragem de rebater essas questões, como eu, como outros políticos e outros. E outro dia, ainda conversando com meu pai, disse assim, pai, como é que pode eu ter feito determinados posicionamentos, assim, dele, assim, Mariane, todos nós fizemos, a gente acreditava que era o certo, a gente não fez por mal. Né? Eu lembro na época que eu era criança, ele ia para os movimentos de igreja ajudar o pessoal do Movimento Sem Terra, com os movimentos das igrejas católicas. Dele assim, pensa, a gente participava disso por achar que era o correto, e hoje a gente vê que não,
que era todo, tinha um porquê de esquerda naquilo tudo também, né? Então, mas são pessoas que não têm culpa também, porque foram usadas pelo sistema. Fomos. Eu acho interessante, assim, é o discurso. Uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, alinhar o discurso com o ato, né? Com a prática, com o ato da pessoa. Aí eu vejo uma pessoa que tem doutorado na universidade votando numa pessoa analfabeta. Eu vejo um policial votando num bandido. Eu vejo uma pessoa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem mais tipo assim, a pessoa dá um curso para você e ensina como usar peruca. Vamos voltar lá, retroceder lá na época dos piolhos, onde as pessoas raspavam o cabelo e usavam peruca para não ter, porque não tinha como combater a praga, enfim, né? Aí a pessoa convence você, não, você tem que fazer isso. Aí tá, daqui a pouco você encontra a pessoa, ela tá com os cabelos dela natural. Tipo, a pessoa não para pensar, mas por que ele manda eu usar peruca e tá com o cabelo natural? Por que certas pessoas, certos elementos pregam que a gente tem que ser, o pobre é ser bonito, é o preferido e vive no meio da burguesia. Vive andando de jatinho com empresário, mais top, não sei do quê. Gente, diária de hotel de super luxo, né? Uma gente, pessoa... não fecha! Né? Ah, 7 mil fecha! Gente, quantos dias ele ficou ali? 6.900 e alguma coisa. Aí a pessoa que é massacrada, tá com um pote de margarina, comendo, né? E sendo totalmente simples e humilde e ensinando outras coisas. Tá na rua lutando pelo Brasil, né? Pois é. Gente, será que ninguém pensa? Eu acho que a pessoa tem que aprender a pensar, comparar as coisas. Não precisa os outros virem dizer para a gente, né? Olha, pensa. Eu não sei, mas eu acho que nesse livro que você está lendo, tá aí que a mídia é completamente comprada, a mídia é comprada em todos os países. A mídia sim. Em todos os países do mundo, a BBC... Mesada, né? A imprensa marrom sempre recebeu mesada, gente. Isso é em todo lugar, não é? Então, assim, não é uma falha do povo, é uma falha do sistema mesmo, que compra as pessoas pela imagem. As pessoas não têm, eu vejo, porque tem pessoas que só têm a Rede Globo, a Bandeirantes e o SBT em casa para assistir. O que ele vai assistir? Ele não tem uma internet. Ele não vai... E se ele tem uma internet, ele vai ficar vendo o videozinho bonitinho e rindo o dia inteiro. Ele não vai procurar algumas outras coisas. Então, não é um problema da população, é um problema do sistema que corrompe as pessoas. Isso é muito triste. Mas é um crime organizado. Eles se organizaram para chegar nesse ponto. É um crime completamente organizado. E eu tenho muita pena de tudo que vem ainda pela frente. Eu tenho esperança, eu sou otimista. Eu sou uma pessoa otimista também, mas assim... Eu olho para isso... Ainda vamos pensar bons bocados. Da paz. O meu coturno está engraxado e a pólvora está seca. Certo? Vamos passar bons bocados, mas vamos ter fé e força. Tá? É isso, mas gente. É isso aí. Certo, eu acho que está dando, tá dando considerações finais, ele já estava pedindo, a gente já estava fazendo, né? Eu acho que é hora de a gente se despedir realmente. Nosso tempo, essa semana que vem tem mais, gente. Gente, para aproveitar para agradecer vocês, né? É sempre um prazer estar aqui, agradecer por estarem me representando nas manifestações, muito obrigada de coração, e eu me coloco sempre à disposição para esse bate-papo gostoso, descontraído, sério, né, e verdadeiro, né, que é o que está faltando hoje, são esses diálogos verdadeiros, principalmente nas redes sociais. Então, todo mundo aí que assistiu, saibam que as pessoas que estão aqui, que eu tenho a honra de estar de vez em quando conversando, né, e o Paulo, que é um querido que sempre convida também, muito obrigada por mais essa oportunidade, e obrigada por estarem lá agora me representando também. Imagina, a gente que agradece, né? Sua participação sempre é um prazer aqui. E como diz a minha amiga Babi, é muito bom conversar com pessoas esclarecidas e que a gente possa trocar, né? Que saibam do que está falando.
E isso é bastante interessante, a gente enriquece muito também, é uma troca. Eu acho que Claro. vale a pena um comentário aqui nas considerações finais. A semana retrasada eu estava conversando com o Paulo, que é o diretor da emissora, é o CEO, gestor de todo esse projeto, e uma das coisas que nós estávamos falando é a semente que esse programa está plantando, a divulgação que a gente faz por outras mídias, e da responsabilidade que a gente está tendo de levar a informação de forma absolutamente correta, coerente. A Mariane tem sempre feito parte em momentos muito legais do programa. Ela já é a nossa sócia atleta. Ela já tem a carteirinha, a carteirinha Platinum do Muito orgulho. Querida. E eu acho isso super legal, cara, porque é uma coisa. Certamente o que está por vir aí é um outro nível, é um outro patamar, e eu acho que vai frutificar coisas muito bacanas aqui neste formato de debate jornalístico com informações seguras. E aí a gente vai deixar o convite, viu, Mariane? Eu estou tomando a liberdade, né, de ultrapassar a barreira da autoridade, de repente, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse livro da Nova Ordem Mundial, né? A Revolução Cultural e a Nova Ordem Mundial. É uma obra que todos deveriam ler, é um primor o que Olavo de Carvalho escreveu, é uma obra, é uma monografia, é um trabalho excepcional. Eu estou lendo dois, eu estou lendo esse e aquele da Campanholo, o Antifeminismo, Subversão e Perversão, que é bem interessante também. Tá? Eu estava lendo agora, eu estava deixando aqui uma das coisas que eu sempre cito também como Os Psicopatas no Poder, que é uma obra fabulosa. Essa obra também foi prefaciada pelo Bem atual, né? Muito atual. Os Psicopatas. Eu não estou conseguindo ler nada. Lugar comum. É o que mais tem. Então é isso aí, gente. Uma ótima noite para vocês. 14 dias no Brasil, só consigo ler jornal e olhe lá. É muita notícia, é muita notícia. É muita coisa, muita coisa. Gente, Boa foi um noite, prazer Fabi, participar com vocês. Mariane, Mariane, foi um prazer te conhecer. Prazer Prazerzão. E é um prazer estar com vocês hoje, pessoalmente, com a Cida, com você, Flávio. A gente comeu aquela ostra gostosinha lá no Seu Chico. Foi um grande prazer estar com vocês. Faltou o Paulo, hein, Paulo? Na próxima ele vai. Ele fugiu da gente hoje. Ele estava fotografando mulher bonita ontem lá na praia, foi por isso. Ele estava na praia. Ele não é tonto. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente está aqui de novo com vocês. Tchau, tchau.